Olá pessoal, a nossa aula de hoje, aula de filosofia, Colégio Estadual de Emília Miranda Brito, o tema é os pré-socráticos e a professora Margarida Cibaldo. Esse material foi retirado do site guiadoestudante.abril.com.br, muito bom. A pergunta para iniciarmos: por que são chamados de pré-socráticos? Socráticos vem de Sócrates. Sócrates foi um estudioso, um filósofo muito importante, não é? Ele marcou época. O objeto de estudo de Sócrates era o ser humano, tá? E os filósofos que vieram antes de Sócrates, eles estudavam a natureza. Então, filósofos que vieram antes de Sócrates são pré-socráticos e estudaram a natureza. Eles desenvolveram suas teorias do século VII ao século V a.C. e recebem esse nome, pois são os filósofos que antecederam Sócrates, que vieram antes de Sócrates, focando principalmente nos aspectos da natureza. Eram chamados de filósofos da physis. Physis é relativo a físico, coisa física, coisa palpável, coisa concreta, né? E também relativo à natureza, por isso filósofos da natureza. Os filósofos pré-socráticos foram os primeiros sábios gregos a formular uma explicação racional para o mundo sem recorrer ao sobrenatural. Racional significa usando a razão, usando o cérebro para descobrir as coisas, e não o sobrenatural. O que era o sobrenatural? Os mitos, porque a Grécia naquela época ela era politeísta. Não sei se só naquela época, mas ela era politeísta. E significa o quê? Poli significa muitos, Theo significa Deus. Então, eles cultuavam muitos deuses. Na época da filosofia antiga, que é esse o momento que nós estamos estudando, a filosofia antiga, o sobrenatural, quem era? Os mitos, né? Então, por isso que aquela nossa primeira aula era sobre os mitos, não é? Antes, eram aqueles mitos que explicavam todas as dúvidas dos seres humanos. Como tudo foi criado, cada mito tinha uma explicação para a criação de alguma coisa. Por exemplo, o orvalho, uma deusa chamada Eos, que era a deusa do amanhecer. Essa deusa teve vários filhos, os ventos norte, sul, leste e oeste. E também ela perdeu um outro filho, E aí todas as noites ela chorava muito, sentindo a falta desse filho que morreu. Então no outro dia as plantas e as coisas amanheciam cheias de orvalho. Aquele orvalho eram as lágrimas da deusa do amanhecer, né? Da aurora. E aí isso era um mito que justificava a origem do orvalho. A origem das estações do ano. Eu já falei na outra aula, Perséfone. Perséfone era filha de Deméter. Deméter era a deusa da agricultura, né? A deusa da colheita, a deusa que fazia tudo florescer, que fazia tudo germinar, que fazia os frutos nascerem e a colheita ser abundante. Só que Hades, o deus do submundo, entre aspas, do inferno, ele em suas andanças aqui pela terra, ele viu Perséfone, que é a filha de Hades, linda. E aí ele se apaixonou por ela, raptou Perséfone e levou para o submundo. Deméter, a mãe de Perséfone, quando percebeu que a filha tinha sido raptada, chorou bastante e ficou muito triste. E a tristeza de Deméter fez com que tudo morresse, todas as plantas, nada germinasse, nada florescesse, nada nascesse, nenhum fruto, digamos assim, apareceu. E aí, depois que ela descobriu que Hades tinha raptado a filha, fez um acordo com Hades. 6 meses ela passaria na companhia de Hades e 6 meses ela vinha para a terra para ficar na companhia da mãe. Quando ela estava aqui, a mãe estava muito, muito feliz. Então, a primavera surgia, as frutas nasciam, as plantas desenvolviam e a colheita era farta. Quando ela ia embora, ficar com o marido, a mãe ficava triste, então as folhas caíam, existiam até geadas demais, secas demais e as coisas não floresciam, né? Então, isso é o mito que dá origem às estações do ano. Os terremotos, a gente já viu também que era a ação de Hades, né? Hades
de Poseidon, né, que é o deus dos mares, quando ele estava irado, né, ele provocava os maremotos, os terremotos. Terremotos porque até nos locais onde não tinha mar, a terra tremia. Então, era a ação de Poseidon. Então, essa era as histórias que fundamentavam a origem de todas as coisas. Aí, esses homens aí, os pré-socráticos, eles começaram a pensar racionalmente e dizer assim, pessoal, não é por aí não. Vamos pensar que a resposta das fases da Lua, vamos procurar, está na natureza. As estações do ano estão na natureza. O movimento de germinação das plantas está na natureza. Tudo existe uma causa, né? Por isso que nós vamos estudar causalidade. Então, esses homens começaram a pensar racionalmente e procurar resposta para os fenômenos da natureza na própria natureza. Eram estudiosos da natureza, físicos, buscavam entender a organização racional do universo, ou seja, a coisa com lógica, não é? Usando o raciocínio, usando a lógica no pensamento. Tentavam encontrar uma relação de causalidade entre os fenômenos naturais. Causalidade vem de causa, ou seja, no sentido de que tudo que existe tem uma causa que deu origem. Todos buscavam um princípio ou elemento primordial a partir do qual explicariam os fenômenos naturais. Ou seja, para eles existia um elemento, existia algo que deu origem a todas as coisas. Todos eles se preocuparam em descobrir qual era esse elemento ou esse conjunto de elementos que dava origem a tudo que existe, né? Então, para tanto, eles investigavam a própria natureza. Vamos começar com Tales de Mileto, que foi considerado o primeiro filósofo. Ele disse o seguinte: o mundo é feito de água, ou seja, água é o arqué. O que é arqué, professora? Arqué é o elemento primordial que dava origem a todas as outras coisas. Para Tales de Mileto, o arqué era a água. Então, ele tentou explicar que a água era a origem única, né, physis, ou seja, a única origem física que dava origem a todas as outras coisas. A água era a substância fundamental de que todas as outras coisas eram compostas, né? É uma coisa que compunha todas as outras coisas. Por que ele observou isso? Porque ele observava que tudo existia água, em tudo existia água, e tudo dependia da água para nascer, crescer e se desenvolver. E ele estendeu também isso não só aos seres vivos, a tudo que compunha o universo. Ele dizia que tudo é um só, ou seja, há uma unidade geral no universo. O universo todo é uno, ou seja, é um só. Tudo está em perfeita harmonia, porque tudo contribui para essa unidade. A matéria, ou seja, aquilo que é palpável, que é concreto, que a gente pode tocar, ela era a água condensada. E o ar é a água evaporada, mas que a água é que dava origem a todas as outras coisas. Toda a Terra era um disco que flutuava num lago gigantesco, cujas ondas e encrespações eram a causa dos terremotos. Pessoal, ele não estava de tudo errado. Tá? Tudo bem que a Terra não é um disco que flutuava no lago gigantesco, mas a quantidade de água no nosso planeta é tremenda, né? E, ou seja, as ondas e as encrespações, ele estava se referindo, ele não sabia ainda, né? E os homens só vieram descobrir isso séculos, milênios depois. Mas essas ondas e esses maremotos e terremotos, eles são a ação das placas tectônicas em movimento. Quando elas se movimentam, se afastam, ou quando elas se juntam, quando elas se movimentam, ela provoca aqueles maremotos, aqueles tsunamis, aqueles terremotos, não é isso? Então, pessoal, vocês têm que entender o seguinte: esses homens nasceram e viveram séculos antes de Cristo. O que é que eles tinham de tecnologia para descobrir o que eles descobriram? Praticamente nada, zero. Tudo era manual, tudo era feito com as mãos, tudo era muito arcaico, muito antigo. E eles descobriram coisas que levou o homem ao conhecimento que o homem tem hoje. Quando eu digo homem, eu quero dizer o ser humano, viu? Homens e mulheres. O próximo estudioso é Anaximandro de Mileto. Ele diz: o mundo é feito do apeiron, ou seja, o arquê, que é o elemento
primordial. Ele disse que não era nada de água, nem de fogo, nem de terra, nada disso. Era algo que era infinito. E ele chamou esse elemento primordial de apeiron. Vamos lá ver o que mais precisamente. Havia introduzido e aperfeiçoado o relógio do sol na Grécia. Por exemplo, para dizer só as habilidades que ele tinha. O relógio do sol é um disco assim feito de pedra, né, que eles colocavam lá em determinado local e colocavam no centro dele uma hastezinha, uma vareta que poderia ser de pedra ou de outro material no centro. E ali, por que é do sol? Porque esse relógio, ele, à medida que o sol ia se projetando no céu, ia se movimentando no céu, ele ia fazendo com que a sombra daquela hastezinha, a sombra daquela vareta que ele colocou no centro, fosse se projetando em determinados locais do disco, em locais diferentes. Quanto mais o sol se movimentava, aquela sombra, a sombra daquela hastezinha, também se movimentava no disco, né? Por isso que era relógio do sol, porque ele só funcionava por conta do sol, que era o sol que projetava a sombra, e a sombra ia marcando pontos no disco, mostrando determinados momentos do tempo, ou seja, marcando o tempo, marcando as horas através da sombra. Por isso que relógio do sol era uma tecnologia, né? Foi muito interessante isso. Então, foi o primeiro a traçar o mapa do mundo habitado, tá? Ele começou a percorrer as regiões habitadas e desenhar o mapa daquelas regiões onde eram habitadas por pessoas. Então, eram os protótipos dos primeiros mapas, né? Ele também foi o primeiro a tentar calcular a distância entre as estrelas. Muito, digamos assim, interessante, né? Porque quais eram os elementos, como eu costumo dizer, quais eram os elementos tecnológicos que eles dispunham, né? Como eram os microscópios, aliás, os telescópios daquela época existiam e como eram, né? Muito arcaico, né? Muito rudimentar, mas ele foi muito ousado, ele tentou medir a distância entre as estrelas com esses elementos que ele tinha, com esses objetos que eles tinham, né? E ele disse que o princípio de tudo seria o apeiron. Não era nenhum elemento físico, era algo infinito, algo ilimitado, algo que estava acima do nosso entendimento, que não chegava a ser nada sobrenatural, mas também que o homem não tinha total poder sobre ele. E essa coisa que ele chamou de apeiron é que deu origem a todas as outras coisas. Não tem princípio. Esse apeiron não foi formado por nenhuma outra coisa, mas parece ser o princípio das demais coisas e todas envolver e a todas governar, tá? Corrigindo, esse apeiron não foi formado por nada, mas ele formou todas as outras coisas. Ele desenvolveu todas as outras coisas e ele governava, ele administrava todas as outras coisas. O próximo filósofo é Anaxímenes de Mileto. Mileto significa o local onde ele nasceu. E ele viveu entre 585 a 528 a.C. Ele dizia o seguinte: o mundo é feito de ar. Ou seja, o ar é o arquê. O que é o arquê? O princípio de todas as coisas. Aquilo que deu origem a tudo que existe. Então, o elemento originário era o ar, que estava presente em tudo, transpassava tudo, soprava o movimento de todos os seres e era infinito. Para ele, tudo era composto de ar. O ar estava composto em tudo. Do ar provém todas as coisas e é nele que de novo se dissolvem. Tanto o ar constrói quanto desmancha, quanto dissolve as coisas. A nossa alma, que também é ar, nos mantém unidos e nos governa. Assim também o vento, ou sopro, e o ar cerca todo o mundo inteiro, governando e administrando todo o mundo, formando as coisas e desmanchando as coisas. O ar, portanto, era o sopro que animava os seres vivos, animar no sentido de dar movimento, que era indispensável para a vida e que fazia com que tudo se mantivesse no seu devido lugar. Então, para Anaxímenes, o ar era essa unidade que formava e que destruía e que dava movimento às coisas.
Aí chega Pitágoras de Samos. Pitágoras, ele mesmo, aquele do Teorema de Pitágoras, que ainda hoje vocês estudam. Ele viveu, Samos era a cidade dele. Ele viveu de 570 a 495 a.C., porque vocês sabem que antes de Cristo o tempo era contado de forma decrescente. E ele dizia o seguinte: o mundo era feito de números. De números? Como assim? 1, 2, 3, 4, 5? Não. Ele quis dizer que tudo que existe pode ser traduzido em números, porque tudo que existe tem um peso, tem uma altura, tem um tamanho, tem um comprimento, tem tudo que pode ser traduzido em números, né? Vamos ver aqui. Para ele, o que une todos os seres do universo é a matemática, a aritmética, né, no caso. O trabalho intelectual descobre a estrutura numérica de todas as coisas. Ou seja, o pensamento, o homem trabalhando intelectualmente e usando o seu raciocínio, ele descobre a estrutura numérica de todas as coisas e assim vê sua relação com o cosmo, universo, a harmonia, a proporção e a beleza. Ou seja, tudo está em harmonia quando tudo tem a sua quantidade, o seu tamanho, o seu peso proporcional. Como diz, tudo está em equilíbrio, quando as proporções estão acertadas, tudo está em equilíbrio e, portanto, há a beleza, há a harmonia, tá? Por exemplo, a música, as notas musicais, a forma, os arranjos das notas musicais que criam as melodias, tudo isso é número, né? Então, para ele, tudo era número. Os números não seriam, portanto, meros símbolos, mas a própria alma das coisas. Esse daqui é Parmênides, de Eleia. Eleia é a cidade onde ele nasceu e ele viveu entre 515 e 445 a.C. Parmênides, ele estudou duas vias, a via da verdade e a via da opinião. A via da verdade é o pensamento verdadeiro, é a verdade tal qual ela existe. O homem pode alcançar ou não, independente disso, ela existe e o que é verdadeiro é verdadeiro. A via da opinião é o nosso pensamento, é como a gente pensa, é como a gente vê as coisas e isso pode ser errôneo. Ou seja, os mortais, por confiarem nos seus sentidos, quais são os nossos sentidos? Audição, visão, olfato, tato e paladar, não chegariam à verdade, nem à certeza. Por quê? Porque eles dizem que os nossos sentidos podem nos enganar. Por exemplo, eu e outra pessoa, nós estamos vendo a mesma coisa no mesmo tempo. Só que eu vejo de uma forma, a outra pessoa vê de outra forma. Eu interpreto de uma maneira, a outra pessoa interpreta de outra maneira. Por isso que ele diz que a nossa vida, as nossas opiniões, elas são errôneas, elas podem nos enganar. Os sentidos enganam, levam-nos ao erro e tentam nos manter numa ilusão. Como então saber a verdade? Como alcançar a verdade? Ele diz, não confiando no sentido, mas apenas no que é razoável à razão e ao pensamento. Tudo, a gente só pode confiar naquilo que é fruto de uma reflexão, de um pensamento, do nosso raciocínio lógico. Quando a gente passa pela estude e estrutura tudo no pensamento lógico, quando a gente chega à verdade, a gente pode confiar. Mas quando é a nossa opinião, aí a gente não pode confiar porque os nossos sentidos nos enganam. Então vamos aqui entender os quatro de seus argumentos. Vejam bem, vamos entender. Primeiro argumento dele, ele diz o seguinte: o ser é e não pode não ser. Por exemplo, segurando uma maçã. Vocês estão segurando uma maçã na mão de vocês. Essa maçã, ela é uma maçã. E ela não pode, ao mesmo tempo, não ser uma maçã. Entendeu? Então, o ser é e não pode não ser. O nada, ou seja, o não ser, aquilo que não existe, não é e não pode ser. O nada tem que ser nada. Se for outra coisa, deixa de ser nada e passa a ser aquela outra coisa. Então, para que ele seja o não ser, ele tem que realmente não ser nada, não existir. Pensar e ser são o mesmo. Por exemplo, você pensou em algo, um objeto, está dentro da sua imaginação. Mesmo que esse objeto não exista na realidade, mas dentro da sua imaginação ele existe. Então, se ele é pensado,
ele existe. Então, pensar e ser é a mesma coisa. O não ser, ou seja, o nada, não pode ser pensado nem enunciado. Eu não posso, o nada não pode ser pensado. Eu não posso pensar como é um nada, porque se eu pensar e der uma forma àquele nada, ele passa a ser alguma coisa. Então, o nada ele não pode ser pensado e nem enunciado, o que é enunciado, e nem falado, e nem transmitido, e nem explicado. Tá, pessoal? Esse é Parmênides de Eleia. Vamos agora para Heráclito de Éfeso. Nasceu em Éfeso, viveu entre 535 a 475 a.C. E ele diz o seguinte: o mundo é feito de calor e movimento. Calor, fogo, movimento. Vamos ver o que é que ele diz sobre o movimento. O movimento é o conflito. Aliás, desculpa, o movimento e o conflito não apenas existiam, como eram a própria essência das coisas. Ou seja, é o movimento. O que é movimento? É a transformação, é a evolução, é sair de um estágio para outro estágio. Isso é movimento. Então, isso é a origem de todas as coisas. E o conflito? O conflito é quando você compara uma coisa com outra coisa. Vamos entender isso melhor. Tudo flui. Fluir quer dizer tudo está em curso, tudo está em movimento, nada persiste, nada está parado, nada é sempre a mesma coisa. Ele diz, tudo flui, nada persiste, nem permanece o mesmo, tá? Ele é aquele camaradinha que disse aquela famosa frase, nunca nos banhamos 2 vezes no mesmo rio. Por que ele disse isso? Você pode dizer assim, professora, mas eu moro aqui, próximo do Rio São Francisco, já desci para aquele rio várias vezes, já tomei vários banhos naquele rio. Heráclito diz que não. Por quê? Primeiro lugar, o que significa rio? Rio significa curso de água corrente, ou seja, é água que está correndo, tá? Da primeira vez que você foi ao rio, você tomou banho naquela água. Aquela água seguiu o curso, já está lá no mar, dentro do mar. Da segunda vez que você voltou ao rio, já não era mais aquela água que você tomou banho na primeira vez. Então, outra água significa outro rio. E depois deram outra interpretação, dizendo que nem aquela água era a mesma água e nem você era a mesma pessoa de antes, porque você já tinha pensamentos diferentes, você já tinha evoluído em algum outro aspecto. Então, tanto o rio quanto você já eram outros. Portanto, a gente nunca se banha 2 vezes no mesmo rio. Entenderam a visão de Heráclito? Então, ele diz que a essência é a mudança, tá? A essência das coisas está na mudança, no movimento, na transformação. E o que é verdadeiro é apenas como a unidade dos opostos. Como assim a unidade dos opostos? Vamos lá, o que é oposto? Uma coisa contrária à outra. Por exemplo, você está em um lugar que você só sente calor. O lugar é totalmente quente. Você nunca, desde que nasceu, sentiu frio. Então você não sabe nem o que é calor, nem o que é frio. Você só vai entender o que é calor quando você comparar com o frio. Quando você comparar com o frio, você vai saber o que é calor e o que é frio. Você mora em um lugar que todo mundo é bem pequenininho, bem baixinho. Então, para você não sabe o que é ser baixo e ser alto. Quando chegou uma pessoa super alta nesse lugar, você começou a comparar o baixo com o alto e aí você entendeu o que é alto e você entendeu o que é baixo. A mesma coisa, você só come coisa salgada. A sua vida inteira é cultural. Do lugar onde você nasce, só come coisa salgada. Então, você não sabe o que é salgado e você não sabe o que é doce. Quando você comparar uma comida salgada com uma comida doce, aí você vai entender o que é salgado e o que é doce. Então, ele diz que a essência do mundo está na mudança, na transformação. E o que é verdadeiro é apenas como a unidade dos opostos. Você só entende as coisas comparando essas coisas com o seu oposto. Acreditava que a realidade era marcada pelo conflito entre os opostos. Era a garantia do equilíbrio do universo, ou seja, uma coisa só pode ser entendida em razão de outra coisa, em razão do seu oposto. Aqui nós temos Empédocles. Empédocles, ele viveu entre os anos de 492 a 430 a.C. E ele diz, o mundo é feito de água, terra, fogo e ar, unidos pelo amor e separados pelo ódio. Então, ele concordava que a natureza possuía uma origem,
Tudo na natureza tinha uma origem, mas essa origem não estava em um elemento só. A origem deriva de 4 raízes fundamentais: terra, fogo, ar e água, ou seja, os 4 elementos, né? E era a partir da reunião e da separação desses elementos que todas as coisas surgiam. Tá? Ele dizia que uma determinada coisa tinha mais água do que ar, né, do que terra, do que fogo. Outra coisa tinha mais terra, mais água do que vento, do que fogo. A outra coisa era mais formada por fogo, por calor e por terra, e por aí vai. Ele disse que era a junção desses elementos em proporções, em quantidades diferentes que dava origem a tudo que existia. O devir, ou seja, o que estava por se formar, o que estava por vir, a geração, ou seja, a construção, e a corrupção, ou seja, a destruição das coisas, surgimento e desaparecimento dessas coisas devem-se à mistura desses elementos, distribuídos em várias proporções, ou seja, em várias quantidades, né? E ele diz mais, ele diz que o amor e o ódio são os 2 elementos universais que proporcionam o movimento de reunião e separação das substâncias. O amor, ele diz que é aquilo que edifica, aquilo que constrói, ele chama de amor. E aquilo que danifica, que destrói as coisas, ele chama de ódio. Então ele diz que quando algo está se construindo, é porque isso que ele chama de amor, essa atmosfera, essa estrutura de construção está em ação. E quando uma coisa está se deteriorando, se desmanchando, é porque aquilo que ele chama de ódio está em ação, em movimento. E nós temos Demócrito. Demócrito, veja bem, voltando digamos assim, o que é que esses homens dispunham, o que é que eles tinham para estudar, para investigar a natureza, quais eram as ferramentas que eles usavam naquela época, que ferramentas tecnológicas eles tinham, né? Mesmo assim, ele disse, o mundo é feito de átomo. O que é átomo? Olhe, ele era discípulo, ou seja, ele era aluno de um filósofo chamado Leucipo. Leucipo começou esse estudo e Demócrito deu continuidade. Então, estabelecido junto ao seu mestre Leucipo, a primeira ideia de átomo, o que deu impulso aos estudos antigos de química. O que é átomo? A palavra átomo é mas tomo. A significa o quê? Não. Tomo significa o quê? Divisível. Então, é uma unidade não divisível. Ela é tão pequena, tão minúscula, que não podia ser vista a olho nu. Ela era tão pequenininha que não era dividida. Era isso que eles pensavam na época, né? E isso deu impulso aos primeiros estudos da química. Então, ele dizia que as coisas, tudo era formado por átomos, por essas coisas minúsculas que não podia ser dividida. Então, a origem do universo era derivada de microscópicos, ou seja, partículas mínimas, micro, que não podiam ser vistas a olho nu, infinitos e indivisíveis elementos, que se agregavam sempre, formando os seres e objetos do mundo. Só que depois a ciência, né, na sua evolução, partindo desses pensamentos, elas descobriram que o átomo realmente é uma unidade que constitui as coisas, mas que elas são divisíveis, né? Hoje se sabe que o átomo ele é divisível, mas naquela época não, né? E mesmo assim, com aquelas ferramentas super arcaicas que eles tinham naquela época, eles conseguiram chegar a grandes descobertas que ainda hoje, ou seja, deu impulso para o desenvolvimento racional, o desenvolvimento intelectual que trouxe a humanidade ao patamar que estamos hoje. E nós já descobrimos tudo? Não. O mundo está em constante evolução e o ser humano vai descobrindo coisas a cada dia, né? Mas graças a esses homens que deram os primeiros impulsos, tiveram a coragem de sair do mundo da mitologia para o mundo racional. E Demócrito diz que os átomos eram infinitos e nunca foram criados, tendo sempre existido no universo. Eles diziam o seguinte,
que quando uma coisa se formava, os átomos se juntavam e formavam aquela coisa. Caso aquilo morresse ou fosse destruído, significa que os átomos se dissipavam, ficavam soltos no ar e eles iam depois, se juntavam, se aglomeravam e formavam outro ser, outra coisa. Mas eles nunca morriam e eles nunca foram criados, sempre existiram no universo. E aqui nós temos um rápido resumozinho da aula de hoje. Os pré-socráticos, primeiros filósofos da natureza, porque eles investigavam a natureza, explicavam de forma racional e sistemática as características do universo. Racional porque era a partir do uso da razão e não do sobrenatural. Tá? Investigavam o mundo fisiológico, physis, ou seja, material, concreto, né? Ou seja, a natureza, com base na razão, que é logos. Logos é razão. Tentaram encontrar o arquê. O que é arquê? O elemento primordial, aquele elemento que dava origem a todas as outras coisas. Tales de Mileto, primeiro filósofo, dizia: tudo é água, tudo é tudo forma uma única coisa, o universo é uno. Anaximandro, ele dizia que era o apeiron, é aquele algo que era indeterminado, que não se determinava, que era infinito, que transcende aos limites do observável. A gente não podia ver, não podia sentir, não podia, digamos assim, determinar, mas que ele existia e que dava origem a todas as outras coisas. Anaxímenes, ele dizia que era o ar, em diferentes estados, né? Gasoso, quando ele se condensava, criava outras coisas e por aí vai. Pitágoras, números e as razões numéricas. Tudo que existe no universo está codificado, tudo que existe no universo pode ser transmitido, ou seja, traduzido na linguagem numérica. Demócrito disse que era o átomo e que esse átomo era indivisível. Heráclito, ele disse que era o fogo e ele disse que era o movimento. Ele dizia que tudo flui, tudo muda o tempo todo. O ser humano está em constante mudança, em constante evolução. Parmênides, ele diz que o ser é e o não ser não é. É o imobilismo, ou seja, nada muda. Tudo a coisa existe, o que existe, existe, o que não existe, não existe. E o que existe, existe por todo sempre. Mesmo que aquela maçã apodreça, mas a maçã, a matéria, a maçã vai sempre existir no mundo. Empédocles são os de 4 elementos: água, ar, fogo e terra. Tá, pessoal? Então, vou deixar para vocês também uma atividade no Google Forms. Dessa vez não tem molezinha mais não. Vocês vão assistir uns pequenos vídeos sobre os pré-socráticos e vão escrever, responder algumas questões, tá certo? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.